Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal para mais um vídeo de True Crime. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assassinato de Banaz Mahmoud. Se você é novo, posto 1 ou 2 vídeos de True Crime por semana. Então, se isso é algo que você acha que pode querer acompanhar e fazer parte, não deixe de clicar no botão de inscrever-se. Eu adoraria que você fizesse parte da minha pequena família que eu tenho aqui no YouTube. Como eu disse, hoje falaremos sobre o assassinato de Banaz Mahmoud. E o caso de hoje é, na verdade, um dos casos mais difíceis que eu já pesquisei, pessoalmente falando. Isso faz sentido? Quero dizer que nunca fui tão impactada por um caso quanto por esse. Eu realmente não sei por quê, porque não é o caso mais horrível, não é o caso mais sangrento. É simplesmente muito triste. Quero dizer, todos os casos que eu abordo são tristes, mas tinha algo nesse caso que realmente me tocou. Na verdade, eu tive que parar no meio da pesquisa desse caso. Demorei algumas semanas para pesquisar, mas realmente precisei parar no meio da pesquisa desse caso, parar e pensar, quero mesmo gravar esse vídeo, porque isso estava realmente me afetando, estava mexendo muito comigo. Para ser sincera, estava prejudicando muito a minha saúde mental. Decidi falar sobre isso porque considero importante que a história de Banaz seja contada. Então acho que isso serve como um pequeno aviso para vocês. Esse caso é um pouco pesado, então rapidinho, antes de começar a falar sobre o caso, só quero dizer uma coisa. Todas as informações que encontrei sobre esse caso vieram de várias fontes diferentes na internet, como artigos, documentários e coisas assim. Então, peço desculpas se alguma coisa estiver incorreta, ou se você achar que deixei de fora algo que seja realmente importante para o caso, por favor, fique à vontade para me avisar nos comentários. E sem mais delongas, vamos ao caso de hoje. Então, Banaz Mahmoud era uma mulher de 20 anos nascida em 16 de dezembro de 1985 no Iraque, na Ásia Ocidental. Banaz era uma mulher muçulmana, nascida em uma família curda e iraquiana, filha de Mahmoud Babakir Mahmoud. E a mãe dela, cujo nome eu realmente não sei, acho que o nome da mãe dela não é informação pública, mas os pais dela eram muçulmanos muito, muito rigorosos. Criaram Banaz e seus 5 irmãos seguindo as mesmas crenças e regras religiosas rígidas. Acredito que Banaz tinha 4 irmãs e um irmão, e como eu disse, todos foram criados pelos pais de uma forma religiosa muito rigorosa. Banaz e seus irmãos, porém, não se davam muito bem com os pais. Eram frequentemente agredidos fisicamente pelo pai, Mahmoud. Mahmoud costumava bater nos filhos quando achava que eles desobedeciam às rígidas regras religiosas com que foram criados. Ele batia, chutava e socava quem achasse que envergonhava a família. A família Mahmoud mudou-se para Londres como refugiados quando Banaz tinha 10 anos em 1995. Além da família imediata de Banaz, muitos outros parentes também se mudaram para o sul de Londres. E isso incluía o irmão do pai de Banaz, ou seja, seu tio, Ari Mahmoud, e alguns de seus primos. O tio de Banaz, Ari Mahmoud, era meio que visto como o chefe da família. Ele era o mais rico da família, então, por causa disso, era visto como quem tinha mais poder. E como ele era o chefe da família, ele decidia o papel de cada um dentro da família, ele era quem tomava as decisões. E como eu disse no começo do vídeo, a comunidade curda em que Banaz e seus irmãos cresceram era muito, muito rígida. Uma religião extremamente rígida, principalmente para mulheres, com muitas regras na comunidade curda. E se alguém não seguisse essas regras, se algum membro da família não as seguisse, isso traria uma grande vergonha para a família. Como eu disse, a religião islâmica curda era muito, muito rígida para as mulheres. Era rígida para ambos os géneros. Não me entenda mal, porém era especialmente rígida para as mulheres. As mulheres na comunidade curda eram esperadas a agir de uma certa maneira, esperadas a se comportar de uma certa forma e a se apresentar e se vestir de um jeito específico. E os pais de Banaz queriam o mesmo para suas filhas. Eles queriam que elas se apresentassem e se comportassem de uma maneira que fosse aceitável dentro da comunidade curda. As mulheres não podiam pintar as unhas, não podiam usar perfume, não podiam tingir o cabelo, nem nada parecido. Meninas não podiam fazer coisas normais, pois isso não era aceito na comunidade curda. E o papel da mulher dentro dessa comunidade era se casar com um homem que a família e os pais considerassem apropriado e tivessem escolhido eles mesmos. E então só crescer, ter filhos e ser uma dona de casa comum que cozinha, limpa e obedece ao marido. Quando uma mulher se casa com um homem curdo, ela passa a ser vista como propriedade do marido. Espera-se que as mulheres sirvam e obedeçam aos seus maridos e façam tudo o que eles mandam. A honra era o valor mais importante para a comunidade curda, muitas vezes acima da própria vida. E se eles sentissem que alguém trouxe vergonha ou desonra para a comunidade, então haveria consequências e toda a família seria mal vista. E então, como eu disse, isso não era diferente para Banaz e seus irmãos.
Todos tinham expectativas dos pais e da comunidade que precisavam cumprir. Voltando à infância de Banaz, ela era vista como uma criança feliz, calma e animada. Ela era bastante inteligente e gostava muito da escola. Banaz também odiava discussões. Isso era algo que todos diziam sobre ela. Ela odiava magoar as pessoas e confrontos, não gostava de discutir com ninguém. Ela era uma pessoa muito calma e quieta. Ela adorava ver pessoas felizes, não gostava de discussões e só queria uma vida feliz. Ela queria, sabe, uma família. Ela era apenas uma garota comum crescendo no sul de Londres. Ela tinha um apelido Nazca, que significa suavidade, como Delica, sabe, como um cordeirinho recém-nascido. Acredito que Banaz era próxima dos irmãos, inclusive da irmã mais velha, Bekal. Quando Bekal, irmã mais velha de Banaz, fez 16 anos, decidiu sair de casa, porque ela simplesmente estava cansada das surras constantes que recebia do pai. E ela odiava as regras tão rígidas que era obrigada a obedecer e seguir. Ao agir assim contra sua família, Bekal trouxe grande vergonha e desonra para eles. Por isso, seus pais não ficaram nada felizes. Por isso, o pai deles, Mahmud, ordenou que seu filho, irmão de Banaz e Bekal, matasse Bekal. Pela desonra que ela trouxe, Mahmud pagou ao filho para matar a própria irmã, pela vergonha que acreditavam que ela causou à família. Um dia, a irmã de Banaz foi matar Bekal, e ele realmente bateu nela na cabeça com um halter, o que obviamente a derrubou. No entanto, ele não conseguiu matá-la, não teve sucesso. E felizmente, Bekal sobreviveu ao ataque. No entanto, a essa altura, ela sabia que sua família estava tentando matá-la, e por isso teve que se esconder. Ele simplesmente me acertou na cabeça com um haltere, um peso de um braço só. Ele colocou o braço ao redor do meu pescoço, quase me levantando do chão. Eu fiquei em pânico. Eu comecei a tentar me soltar dele. Eu mordi o braço dele na dobra do cotovelo, chutei ele, chutei o joelho dele e aí ele me soltou. Eu disse pra ele, olha o que você está fazendo, você está realmente tentando me matar. E eu estou dizendo isso gritando pra ele. Ele parou por um minuto e começou a chorar de verdade, como uma mulher. E ele falou, desculpa, mas eu sou o garotão, eu sou o homem da casa. Depois do meu pai, eu tenho que fazer isso, acabar com essa vergonha. Essas foram exatamente as palavras dele. Ele também disse que meu pai realmente pagou para ele, para fazer isso comigo. Apesar de Bakov saber que o ataque foi planejado pelo pai dela, ela optou por não denunciar à polícia, e ela simplesmente decidiu se esconder da própria família. Em 2003, aos 17 anos, Banaz teve um casamento arranjado pelos pais. O homem que os pais dela decidiram que Banaz iria se casar era 10 anos mais velho que ela, então ele era bem mais velho e ela simplesmente nem o conhecia. Acredito que ela só encontrou esse homem uma ou duas vezes antes de realmente se casarem, então obviamente Banaz não queria esse casamento. Ela não queria casar com um homem 10 anos mais velho e que só conhecia de uma ou duas vezes. Como falei no início do vídeo, Banaz detestava confrontos e discutir com a família, então ela simplesmente aceitou e fez o que os pais dela queriam que ela fizesse. E também Banaz sabia que isso era o normal dentro da cultura curda. Os pais sempre escolhiam maridos apropriados para suas filhas. Ela realmente não tinha escolha, mesmo sem querer. De qualquer forma, como disse, provavelmente por medo, Banaz aceitou e se casou com esse homem. Na verdade, eu não sei o nome dele, não acredito que seja uma informação pública. No entanto, ela não tinha nada em comum com esse homem. Não foi um casamento feliz, nem de longe. Esse homem era analfabeto, não sabia ler nem escrever e era membro da comunidade curda, pois os pais dela só permitiriam o casamento com alguém da mesma comunidade. Por ser dessa comunidade, ele compartilhava as mesmas opiniões sobre as mulheres que os pais dela e o restante dos curdos. Que as mulheres eram propriedade dos homens. Aos olhos desse homem, assim que Banaz se casou com ele, ela passou a ser propriedade dele. Ela pertencia a ele e deveria fazer tudo o que ele mandasse. Por isso, o marido de Banaz controlava totalmente sua vida. O marido de Banaz controlava suas ações, amizades e companhia. Ele também era extremamente violento com ela. O marido de Banaz a estuprava e agredia constantemente. Se ela não quisesse fazer sexo com ele, ele não aceitava um não como resposta, ele ia fazer sexo com ela de qualquer jeito. Se ele quisesse sexo, conseguiria, mesmo que tivesse que estuprar e agredir Banaz. Então, descreva seu relacionamento desde o início até o momento em que as coisas começaram a dar errado para você. Bem, era como se ele estivesse pensando, tipo,
há 50 anos. Como se ele fosse um marido rigoroso. Sempre que ele queria fazer sexo, era do jeito dele. Sempre do jeito dele. Tipo, sempre que eu dizia não. Ou ele não aceitava não como resposta. Ele simplesmente começava a me estuprar no final, fazendo o que queria. Eu tentei impedi-lo, mas ele me dava tapas ou me batia nas costas, ou simplesmente me puxava pelo cabelo. Eu só começava a cobrir meu corpo, tipo, me proteger assim. Foi aí que ele me disse que me mataria se eu contasse qualquer coisa para alguém. Eu tinha só 17 anos naquela época. Eu não sabia se isso era normal na nossa cultura ou aqui. Eu só tinha 17 anos. Então eu simplesmente deixava ele fazer o que quisesse sempre que me estuprava. Era como se eu fosse o sapato dele e ele me usasse sempre que tivesse vontade. Ela era tratada de forma horrível pelo marido e, obviamente, ela odiava esse casamento. Em uma ocasião, as irmãs de Banaz realmente viram muitos hematomas nela, então elas sabiam que tinham sido causados pelo marido. Então a família foi direto até o marido para confrontá-lo sobre isso. A resposta dele sobre os hematomas em Banaz foi: sim, eu bato na sua filha, mas só porque ela é desrespeitosa. E sim, eu a forço a ter relações sexuais, mas só quando ela diz não. Em vez de ficarem horrorizados com o tratamento dado à filha, os pais de Banaz não reagiram. Em vez de chamarem a polícia ou arranjarem um divórcio para Banaz, eles simplesmente mandaram ela voltar para o marido. E aguentar tudo isso. Eles achavam que esse comportamento era aceitável e para eles Banaz agora era propriedade do marido, então ele podia fazer o que quisesse com ela. E então, como eu disse, Banaz foi mandada de volta pelos pais para o marido. E eles simplesmente disseram para ela que precisava se esforçar mais para ser uma esposa melhor. E então Banaz fez exatamente isso. Ela simplesmente voltou para o marido. Ela realmente tentou fazer o relacionamento dar certo, porém não conseguiu. Obviamente, ela não conseguiu. Ela estava sendo estuprada e espancada constantemente, e ela não queria isso, obviamente. Ela já estava muito cansada e exausta dos abusos que sofreu. Em 2005, após 2 anos casada, ela decidiu desafiar a família e se divorciar do marido abusivo. Ela não aguentava mais, mas deixar o marido em Makota não é permitido. É a pior coisa a se fazer para... Uma mulher, como eu disse, Banaz simplesmente não queria essa vida. Ela queria se casar com alguém que amasse e com quem pudesse ter filhos. Ela não queria ser estuprada e espancada constantemente. Logo, Banaz conheceu um homem com quem quis passar o resto da vida. O nome dele era Hamad Soleimani e ele era um curdo iraniano. Eu acredito que ele e Banaz eram, na verdade, bons amigos antes de se apaixonarem e, eventualmente, começarem um relacionamento. Banaz e Hamad estavam totalmente apaixonados. Eles trocavam mensagens constantemente, expressando saudade e amor. Eles costumavam conversar sobre a vida juntos, sobre como iam se casar um dia, ter filhos e todas essas coisas. Banaz sempre quis ser feliz e amada, e era isso que Hamad mostrava a ela. Acho que Banaz, de repente, encontrou muita liberdade, muita alegria e muito prazer ao conhecer Hamad. Originalmente, isso era apenas uma amizade. Elas começaram a se ver e isso se desenvolveu em um relacionamento completo. Harmat é um cara adorável. Ele já planejava ter filhos, eles tinham nomes, tinham planos para tudo, sim. No entanto, a família de Banaz imediatamente desaprovou o relacionamento dela com Rahmat porque o próprio Rahmat não seguia a cultura curda rígida. Por isso, os pais de Banaz não queriam que ela se casasse com ele. Eles preferiam que Banaz voltasse para um marido abusivo e estuprador em vez de ficar com Rahmat. Uma pessoa realmente boa e gentil só porque ele não era da mesma religião. E como eu disse, a família de Banaz ficou furiosa porque ela foi contra ele, se divorciou do antigo marido e agora encontrou o amor com Rahmat. E eles simplesmente sentiram que isso trouxe muita vergonha e desonra para a família. E por causa disso, Banaz ficou realmente com medo de que, por causa do relacionamento dela com Rahmat, a família pudesse tentar machucá-la ou machucar Rahmat. Então, ela decidiu manter o relacionamento com ele em segredo. Apesar de Banaz esconder o relacionamento dos pais, ainda sentia que era vigiada pela família. Ela sentia como se sua família tivesse espiões dentro da comunidade curda que a seguiam constantemente, a perseguiam e observavam cada movimento seu.
Por isso, Banaz e Hamat quase não se viam em público. Elas raramente se encontravam em público por medo de serem vistas por espiões. Como disse, Banaz sentia-se constantemente vigiada e seguida, e não se sentia segura. Ela foi a uma delegacia em Londres para denunciar a perseguição. Ela contou à polícia que Banaz estava realmente com medo pela segurança dela e de Hamat. Ela afirmou que, se algo acontecesse com alguma delas, sumisse ou morresse, sempre culpariam sua família. A família dela seria responsável. Após deixar o marido, Banaz temia estar sendo seguida por homens nas ruas. Eu reconheci um rosto e ele nunca veio à minha casa, mas já o vi algumas vezes no Gathering Center. E até agora, Banaz, quero dizer, um cara. Assim que saí de casa, ele começou a me seguir de carro. Ouvi alguém me chamar no meu idioma. Então eu me virei e ele disse que deveria me dar uma carona e que eu deveria entrar no carro dele. E eu disse não, apenas abaixei a cabeça e continuei andando. Então, naquele dia, ele simplesmente ficou me seguindo. Pessoas me seguindo. Ou ainda hoje, eles me seguem. E esse foi o principal motivo pelo qual eu fui até a delegacia. Ok, no futuro, ou a qualquer momento, se algo acontecer comigo, ainda é por isso. No entanto, apesar de Banaz ter denunciado o perseguidor, a polícia simplesmente não fez nada. Eles usaram todas as informações que Banaz forneceu. No entanto, eles nunca realmente fizeram nada para ajudar Banaz ou protegê-la de qualquer forma da família dela. Eles não interrogaram os membros da família, não interrogaram ninguém na comunidade curda, simplesmente não fizeram nenhum esforço para tentar se envolver e ajudar Banaz. 2 meses após Banaz ir à delegacia, um espião da família a viu fora da estação de trem de Morden, beijando o namorado Hamat. Esse espião da comunidade curda foi até a família de Banaz e contou o que havia visto. A família ficou furiosa, pois Banaz mantinha seu relacionamento com Hamat em segredo. Por isso, achavam que ela não estava mais com ele. Mas o espião a viu beijando ele, então sua família ficou furiosa. Então, por causa disso, o pai de Banaz, Mahmoud Mahmoud, e o irmão dele, ou seja, o tio de Banaz, Ari Mahmoud, decidiram fazer uma reunião com outros membros da família e da comunidade curda para que todos pudessem sentar e discutir qual seria o destino de Banaz. O que eles fariam com ela por ter trazido vergonha para a família? Naquele dia, Banaz ouviu uma ligação entre sua mãe e seu tio, Ari Mahmoud. Na ligação entre sua mãe e seu tio, Banaz ouviu Ari afirmar que haviam decidido matar Banaz e Hamat apenas por estarem juntos. Banaz ficou claramente apavorada. Ela ouviu a ligação em que sua família planejava seu assassinato e decidiu voltar à delegacia. Ela voltou à delegacia para prestar outro depoimento à polícia e também escreveu uma carta para a polícia dizendo que tinha bons motivos para acreditar que sua família iria matá-la. Banaz escreveu esta carta em 5 de dezembro de 2005, referindo-se aos familiares por números. Então ela disse, números 2, 3, 4 e 6 vão me matar. 2 dias após a reunião de família, Banaz foi à delegacia e fez outra declaração. Ela disse que ouviu seu tio dizendo que ela seria morta. E 1 semana depois, ela entregou uma carta à polícia, identificando 5 membros da família que, segundo ela, iriam matá-la. A carta só chegou à delegacia quando já era tarde. Falaremos mais sobre ela adiante no vídeo. E apesar de Banaz ter ido novamente à delegacia, eles não fizeram nada para ajudá-la. Banaz disse à polícia que não queria ação contra sua família. Não sei porquê, talvez por medo deles. Talvez ela achasse que isso os deixaria ainda mais irritados, ou talvez ela simplesmente não quisesse colocar sua família em apuros. Eles ainda eram a família dela. No entanto, ainda acredito que a polícia deveria ter feito alguma coisa. Eles deveriam ter feito algo para tentar proteger Banaz. Se existisse qualquer chance do que Banaz dizia ser verdade, de que sua família planejava matá-la, a polícia deveria ter agido. Algumas semanas após Banaz escrever a carta, em 31 de dezembro de 2005, seu pai a chamou para uma reunião de família para discutir seu divórcio com o ex-marido. Porém, esse não era o plano dele. Ao chegar em casa, Banaz foi obrigada pelo pai a beber uma garrafa de conhaque. Obviamente, para deixá-la bêbada e menos capaz de se defender contra o que ele estava prestes a fazer. Em seguida, ele fez Banaz sentar no sofá e ordenou que ela continuasse assistindo à televisão. Ele mandou que ela não se virasse nem olhasse o que ele fazia atrás dela.
No entanto, obviamente, querendo saber o que estava acontecendo, Banaz olhou para trás e viu seu pai usando tênis e luvas de borracha azuis, e ela imediatamente soube o que ele estava planejando. Ela sabia que ele estava prestes a matá-la, então Banaz sabia que precisava sair, precisava fugir, senão ela seria morta. E então, quando o pai dela saiu do cômodo, ela viu uma oportunidade. Banaz correu para os fundos da casa e socou a própria mão. Ela socou o punho através do vidro da janela de um vizinho para chamar a atenção deles, porque obviamente ela precisava de ajuda. Ela saiu pela janela, pulou a cerca e correu descalça pela rua. E claro, nesse momento ela estaria bêbada, pois o pai a obrigou a beber uma garrafa de conhaque. Banaz estava sangrando das mãos e dos pulsos, onde tinha sido amarrada pelo pai tão apertado, e ela realmente desmaiou do lado de fora da porta de um café próximo. Banaz foi levada para o hospital e a equipe do hospital disse que nunca tinha visto alguém tão assustada e apavorada. Banaz estava muito assustada e achou que morreria naquela noite. A equipe do hospital avisou o namorado de Banaz, Hamat, que foi imediatamente ao hospital para vê-la. Enquanto Banaz era levada na maca pelo hospital, Hamat pediu que ela contasse o que ocorreu e decidiu filmá-la enquanto falava. Então, eu não sei por que Hamat decidiu fazer isso. Talvez ele estivesse planejando levar isso para a polícia como prova, mas vou colocar esses trechos agora. Eles realmente são tão tristes. É possível ver o quanto Banaz está apavorada. E Hamat teve presença de espírito enquanto Banaz estava deitada na maca do hospital para pedir que Banaz contasse exatamente o que havia acontecido. Enquanto isso, ele gravava no celular o que ela dizia. E então, logo depois que ela recebeu alta do hospital, ela voltou direto para a delegacia novamente para contar exatamente o que havia acontecido. Porque, nesse momento, ela precisava de ajuda, ela precisava de proteção. Agora ela tinha provas de que seus pais estavam tentando matá-la. Antes, Banaz só temia que os pais pudessem matá-la, mas agora eles realmente tentaram. O pai dela tentou matá-la e ela tinha provas disso. Realmente estavam tentando assassiná-la. Mas, mais uma vez, a polícia simplesmente não fez nada. Eles não fizeram nada para tentar intervir. Eles não fizeram nada para tentar dar a Banaz a proteção e segurança que ela precisava. Na verdade, uma policial realmente não acreditou em Banaz. Essa policial simplesmente disse que sentia que Banaz estava mentindo. Ela achou que Banaz só tinha se embriagado e inventado tudo. E, inacreditavelmente, essa policial ainda considerou acusar Banaz de dano criminal por quebrar e destruir a janela do vizinho quando ela tentava escapar da casa. Eu simplesmente não conseguia imaginar como Banaz teria se sentido naquela situação, porque ela tinha acabado de conseguir escapar do assassinato cometido pelo próprio pai. Ela vai à delegacia, mas alguns policiais nem acreditam nela. Eles nem acreditam nas denúncias dela e simplesmente não a ajudam mais uma vez. Nesse ponto, Banaz já havia procurado a polícia por causa da família dela em 5 ocasiões. Ela foi até a delegacia e disse que estava em perigo, que a família dela estava tentando matá-la e eles não fizeram nada. Como eu disse, o trabalho da polícia neste caso é um dos piores exemplos de má atuação que já vi. É simplesmente tão decepcionante. Eles decepcionaram Banaz demais. Acredito que a polícia faz um trabalho incrível diariamente, algo que eu não conseguiria fazer. No entanto, em casos como este, é simplesmente tão decepcionante quando você vê quantas vezes. Banaz tentou pedir ajuda à polícia e eles simplesmente não fizeram nada. Eles não fizeram nada para ajudá-la. Após receber alta, Banaz ficou pouco tempo com o namorado Hamat. No entanto, sua família pediu que ela voltasse e, inacreditavelmente, Banaz retornou para casa. Ela provavelmente pensou que mesmo depois de tudo o que havia acontecido com sua família, ela ainda queria sua família. Ela queria se reconciliar com eles. Apesar de terem tentado matá-la, ainda amava e queria sua família. Como digo neste vídeo, Banaz evitava discussões e confrontos, principalmente com a família, e provavelmente queria se reconciliar mesmo após tentarem matá-la. E então, no dia 23 de janeiro de 2006, Banaz enviou uma das suas últimas mensagens para seu namorado, Hamat, e ela dizia:
Só tome cuidado, Hamat, por favor, porque eu não acho que conseguiria viver um segundo sem você. Eu te amo tanto. E então, no dia seguinte, em 24 de janeiro de 2006, Banaz desapareceu. Ela desapareceu e então Hamat, seu namorado, temendo o pior, decidiu entrar em contato com a polícia e registrá-la como pessoa desaparecida. A polícia iniciou a investigação do desaparecimento de Banaz e eles começaram a interrogar pessoas que faziam parte da comunidade curda nas áreas locais, mas absolutamente nada resultou disso. Ninguém na comunidade curda queria ajudar, eles simplesmente não se importavam em ajudar a polícia com a investigação. Alguns membros da comunidade curda até deram dicas falsas à polícia, e isso fazia com que perdessem tempo e os afastava do que realmente aconteceu com Banaz. Os responsáveis foram depois acusados de obstrução da justiça por fazerem a polícia perder tempo na investigação. Então a polícia decidiu ir falar com a irmã de Banaz, Becal, só para ver se ela tinha notícias de Banaz, se talvez Banaz estivesse ficando com ela, porque nesse momento Becal ainda estava se escondendo da própria família. No entanto, quando falaram com Becal e disseram que sua irmã estava desaparecida, Becal soube imediatamente o que tinha acontecido. Becal simplesmente soube disso instantaneamente. A família dela estava envolvida no desaparecimento de Banaz e ela contou à polícia que provavelmente algo grave tinha ocorrido com Banaz. A polícia bateu na minha porta, perguntando se podia entrar, e eles me disseram: é sobre a sua irmã. Sua irmã desapareceu. Quando disseram que ela desapareceu e minha família não sabia, eu sabia que não era verdade. Eu sabia que isso não era verdade porque eu sabia. Eu sentia no coração que tinha a ver com os homens da família e eu sabia disso. Em março de 2006, Becal recebeu um telefonema de um membro da comunidade curda. Eles ameaçaram Becal, dizendo saber onde ela se escondia e que seria a próxima a morrer. A polícia colocou Becal e o namorado de Hamat Banaz sob proteção e os transferiu várias vezes, porque se algum curdo soubesse onde moravam, provavelmente seriam mortos. Pouco após o desaparecimento de Banaz, durante a investigação, a polícia finalmente recebeu a carta que ela escreveu em 5 de dezembro de 2005. E se você se lembra nessa carta, Banaz afirmou que tinha bons motivos para acreditar que sua família iria matá-la. E ela se referiu aos membros da família dela como números. E usando essa carta que Banaz havia escrito, a polícia conseguiu rastrear os indivíduos da família dela a quem ela estava se referindo. Esses números pertenciam, na verdade, a 3 primos de Banaz. Esses 3 primos se chamavam Omar Hussein, Mohammed Ali e Mohammed Hama. A partir dessa carta, depois identificamos algumas pessoas mencionadas por ela. E a carta era precisa em cada detalhe do que ela dizia sobre esses homens: Omar Hussein, Mohammed Ali, Mohammed Hama. E esses 3 homens são todos primos, então eles são primos de Banaz e também primos entre si. Nesse ponto, a polícia acreditava que Banaz provavelmente já estava morta e que tinha sido assassinada por esses primos sobre os quais ela falou na carta. No entanto, eles ainda não tinham localizado o paradeiro do corpo dela. No entanto, apesar de haver muito poucas evidências físicas de que Banaz estava realmente morta, eles ainda assim decidiram prender esses 3 homens sob suspeita de assassinato. O primeiro a ser preso e acusado pelo assassinato de Banaz foi Mohammed Hama. No entanto, a polícia estava tendo dificuldades para localizar os outros 2 homens. Enquanto isso, a polícia ainda tentava encontrar o corpo de Banaz. Eles procuravam em florestas, rios, lagos, onde o corpo dela pudesse ter sido descartado. E a família dela, os pais dela, simplesmente não demonstraram nenhum interesse na investigação. Eles não ligavam para a polícia perguntando sobre a investigação ou se já tinham encontrado a filha. Eles não se importavam. Procuram ainda os outros 2 primos suspeitos do assassinato de Banaz. A polícia rastreou o sistema de posicionamento global do celular deles, o que mostrou que os 2 homens estavam viajando em um carro alugado de Londres para Birmingham e vice-versa. E isso parecia muito estranho para a polícia. Por que esses 2 homens precisariam viajar constantemente entre Londres e Birmingham? Era simplesmente muito estranho. E como o carro que os 2 homens estavam usando era, na verdade, um carro alugado, isso significava que havia um registro de todos os lugares onde o carro tinha sido estacionado. Então, a polícia decidiu enviar um helicóptero para sobrevoar todos os lugares onde o carro tinha sido frequentemente estacionado. Uma das áreas onde o carro foi estacionado várias vezes era em frente a uma casa, e enquanto helicópteros sobrevoavam o local, viram no jardim dos fundos itens aleatórios como um freezer. São várias coisas que normalmente não estariam em um jardim ou quintal. E como isso era um pouco estranho e suspeito, 2 policiais foram enviados a essa casa com um mandado de busca para dar uma olhada no quintal dos fundos.
Os Muhammads seguiam um padrão de comportamento muito estranho, pois seus telefones mostravam que eles estavam voltando para Londres, indo e voltando entre Londres e Birmingham. O carro de Muhammad Rama era alugado. O sistema de posicionamento global, ou o equivalente no carro dele, significava que havia um registro de todos os lugares por onde ele tinha passado. A polícia apenas enviou um helicóptero para sobrevoar onde os carros estavam estacionados. Recebemos a informação de que havia um freezer sobre o túmulo deles enquanto eu e Caroline estávamos sentados lá. Ela perguntou, a gente já viu esse freezer? Respondi que sim. Enquanto tentávamos lembrar, ela disse, isso está no vídeo? Cadê o vídeo? Então olhamos e realmente havia um freezer nesse quintal que vimos do helicóptero em que eu estava. Então era isso. Pensamos, tem que estar lá. Então eu e Stuart fomos de carro para lá na hora. À noite, e enquanto esses policiais estavam olhando ao redor desses objetos e do freezer, e enquanto eles olhavam embaixo do freezer, perceberam que o chão, a terra e o solo embaixo do freezer tinham sido mexidos recentemente. Como se alguém tivesse enterrado algo ali, eles começaram a cavar o solo e enterrar. A cerca de 2 metros de profundidade havia uma mala com o corpo de uma jovem dentro. Essa jovem estava em posição fetal dentro da mala e mais tarde foi identificada como Banaz Mahmoud, de 20 anos. Chamaram-me como arqueólogo forense para analisar o solo do Jardim dos Fundos e imediatamente percebi que havia uma perturbação na terra, perto dos fundos da casa. Ouvi uma batida e era o policial responsável pela minha família há anos. Mas ela queria conversar até eu sentar e passar o dia como amiga. E as lágrimas simplesmente começaram a escorrer. Eu não conseguia me controlar, eu queria simplesmente sair de mim mesma, simplesmente morrer. Era isso, sabe? Foi o que eles me disseram. Eles encontraram minha irmã enterrada em uma mala. E os canos de água tinham estourado completamente. Eles a colocaram lá embaixo. Então a situação era bem grave, era realmente horrível. Isso simplesmente me destruiu, me despedaçou completamente. O corpo de Banaz estava muito decomposto, pois ficou lá na mala, acredita-se, desde que ela desapareceu. E estava tão decomposto, era irreconhecível como sendo Banaz, e por estar tão decomposto assim, seria realmente difícil, em termos de DNA e perícia, conseguir obter qualquer evidência desse corpo. Mesmo assim, a polícia tinha certeza do responsável e 3 homens foram presos e acusados pelo assassinato de Banaz. O primeiro foi Muhammad Rama, que, se você se lembra, era um dos 3 primos que se acreditava estarem envolvidos no assassinato de Banaz. E os outros 2 homens que foram presos eram, na verdade, o pai de Banaz, Mahmoud, e o irmão dele, ou seja, o tio de Banaz, Ari Mahmoud, sob suspeita de serem os que realmente organizaram fisicamente o assassinato. Porém, os outros 2 primos de Banaz, Omar Hussein e Muhammad Ali, também suspeitos de executar o assassinato, não foram encontrados. Descobriu-se que esses 2 homens haviam fugido para o Iraque e estavam foragidos. Enquanto isso, reunindo todas as evidências que a polícia havia encontrado e examinando o tipo de ferimentos de Banaz, a polícia conseguiu estabelecer o que acreditava ter acontecido no dia do assassinato de Banaz. Acredita-se que em 24 de janeiro de 2011, os 3 primos, Omar Hussein, Muhammad Ali e Muhammad Rama, se encontraram no endereço de Muhammad Rama. Todos foram juntos para o endereço de Banaz. Quando chegaram, os pais de Banaz saíram da propriedade, pois sabiam o que ia acontecer. A polícia gravou secretamente Muhammad Rama contando o que ele e os outros 2 fizeram com Banaz no dia do assassinato. Ele vive se gabando rindo disso e é simplesmente nojento. Muhammad disse que os 3 homens invadiram a casa onde Banaz estava na sala de estar e imediatamente Banaz soube que seria morta. Os 3 homens então estupraram e torturaram Banaz. Eles estavam batendo nela, dando tapas, chutando, todo esse tipo de coisa, e então colocaram uma ligadura em volta do pescoço dela e tentaram estrangulá-la até a morte. Nessas gravações, Muhammad diz que Banaz demorou a morrer porque sua alma não queria deixar o corpo. E então, os 3 homens apertaram ainda mais a ligadura ao redor do pescoço dela. Ficou tão apertado que nesse ponto provavelmente já estava cortando o pescoço de Banaz. Ela estaria sangrando e após 4 a 5 minutos sendo estrangulada com a ligadura por esses homens, Banaz já estaria morta. A polícia havia gravado secretamente Muhammad Rama. Ele foi gravado falando sobre o que aconteceu naquela manhã. Ele se gabava descaradamente do que aqueles homens fizeram com Banaz naquela manhã. E eles rindo e se dando tapinhas nas costas, né, sabe, agindo como machões.
Eles estavam batendo nela, transando com ela. Eu transei com ela. Nenhuma folha. A alma da vadia não saía de jeito nenhum. Levou mais de meia hora. Bem, eu coloquei minha perna nas costas dela, Muhammad no pescoço dela. Ele fez o cordão como um gancho. Eu segurei sua mão e disse, coloca rápido. Ao ouvir, ela se assustou. Ele logo colocou o cordão no pescoço dela. Ela estava vomitando bastante. Ele colocou o fio ao redor do pescoço dela e me entregou. Então eu segurei o cordão com muita força e também pisei no pescoço dela. Quando pisei na parte de trás do pescoço dela, a boca e o nariz dela estavam no chão. E isso foi dentro da mala. Eu dizia, que a alma dela seja liberada, eu estava chutando a cabeça dela. A alma não sairia tão fácil. O fio ao redor do pescoço dela entrou fundo na pele. A alma dela não estava sendo liberada. Ele apertou ainda mais o pescoço dela e isso levou apenas 4 ou 5 minutos. A alma dela foi liberada e ela não fez nenhum som. Eles colocaram o corpo dela na mala em posição fetal e enterraram sob o freezer no Jardim dos Fundos, onde foi achado depois. Nos interrogatórios, o tio e o pai de Banaz só negavam qualquer erro. Disseram que Banaz trouxe vergonha à família e por isso merecia morrer. Eles simplesmente disseram que foi porque Banaz havia trazido vergonha para a família. Por estar com Muhammad e divorciada do ex-marido, ela merecia morrer naquele dia, sendo culpada por isso. Desculpe, você não quer contar o seu lado da história. Me desculpe. Quem matou o Banaz? Você não quer contar seu lado da história. História. Estou produzindo um documentário sobre seu caso e gostaria de saber se quer falar. Quem matou Banaz? Você é inocente? Não, estou dizendo que você não fez isso. Sabe disso. Bekol, irmã de Banaz, e seu namorado Hamat decidiram corajosamente testemunhar contra a família Mahmoud no tribunal. Admiro muito eles pela coragem, pois arriscaram a própria vida ao fazer isso. Porque se outras pessoas da comunidade curda descobrissem que eles estavam dando depoimento contra outra família da comunidade curda, então as vidas deles estariam em perigo. Eles poderiam ter sido mortos, mas foram protegidos pela polícia por medo de ataques da comunidade curda. E eles realmente tiveram que ficar se mudando de um lugar para outro, caso alguém descobrisse onde eles estavam morando. E Bekal ainda está escondida de sua própria família e da comunidade curda até hoje. Ela já concedeu entrevistas sobre o assassinato de Banaz, que você deve ter visto neste vídeo. Mas ela precisa mesmo cobrir o rosto todo. Não por escolha, mas porque se alguém a reconhecer, é provável que ela também seja assassinada. O namorado de Banaz, Hamat, recebeu nova identidade, voltando aos casos contra o pai e o tio de Banaz. Ambos foram considerados culpados e receberam prisão perpétua por planejarem o assassinato de Banaz. O primo de Banaz, Mohamed Hama, admitiu culpa e também foi condenado à prisão perpétua por participar do assassinato físico de Banaz. Porém, até então, a polícia não localizara os outros 2 primos envolvidos no assassinato de Banaz. Os outros 2, Muhammad Ali e Omar Hussein, fugiram para o Iraque e estavam foragidos, como eu disse anteriormente, e meses se passaram. E foi realmente difícil para a polícia conseguir encontrar e prender esses homens porque nunca ninguém tinha sido extraditado do Reino Unido para o Iraque antes. Mas a polícia queria garantir que esses homens fossem responsabilizados pelo que fizeram com Banaz. Em 2007, ambos foram presos pela polícia iraquiana por razões distintas. Omar Hussein foi baleado na perna pelo próprio irmão após uma discussão. Não sei qual era a natureza da discussão, mas depois que ele foi tratado no hospital, ele foi levado sob custódia policial para interrogatório. Mohamed Ali foi preso pela polícia iraquiana por envolvimento em um acidente de carro. Neste momento, ambos estavam sob custódia policial no Iraque por crimes diferentes e separados. Então, a equipe no Reino Unido que estava investigando o assassinato de Banaz foi direto para o Iraque. Eles foram ao Iraque para tentar que o tribunal extraditasse esses homens, permitindo sua prisão e acusação no Reino Unido pelo assassinato de Banaz. No total, Omar Hussein e Muhammad Ali levaram 3 anos para serem condenados pelo assassinato de Banaz e receberam prisão perpétua. Agora 5 pessoas estavam presas pelo assassinato de Banaz. O pai, Mahmoud Mahmoud, e o tio, Ali Mahmoud, estavam presos por organizar seu assassinato.
Os 3 primos Mohammed Hammer, Muhammad Ali e Omar Hussein estavam presos por executar o assassinato. Como mencionei no vídeo, nos últimos 4 meses de vida da Banaz, ela foi à delegacia 5 vezes. Ela foi à delegacia com medo de ser morta pela família, mas a polícia a decepcionou. Por isso, iniciou-se uma investigação sobre má conduta policial, já que a polícia claramente falhou com Banaz. Crimes de honra são um tema difícil para a polícia, pois frequentemente as forças hesitam em se envolver, porque eles não querem parecer desrespeitosos com religiões, racistas ou algo assim. Então é realmente difícil para a polícia nessa situação, e eu entendo isso, realmente entendo. No entanto, neste caso, uma mulher de 20 anos perdeu a vida porque a polícia teve medo de se envolver. E isso simplesmente não é aceitável. É necessário agir mais contra os crimes de honra, pois ocorrem com mais frequência do que se pensa. É necessário agir mais. A polícia deveria receber mais orientação sobre crimes de honra e como lidar com esses casos, na minha opinião. Em maio de 2016, 10 anos após o assassinato de Banaz, seu namorado Ramat cometeu suicídio. Ramat afirmou que sua vida acabou após o assassinato de Banaz, porque ela era a vida dele e ele a amava tanto. Estou ficando muito emocionada. Eu prometi a mim mesma que tentaria assistir a este vídeo sem chorar, mas essa parte realmente me destrói. Mas esse é o fim desse caso. Como eu disse no começo do vídeo, esse caso realmente ficou comigo. Eu pesquiso muitos casos e sou bem boa em não me deixar afetar muito por eles. Obviamente todos eles me deixam triste, mas eu sou bem boa em não me deixar afetar muito por eles. Tinha algo nesse caso, enquanto eu lia sobre ele e pesquisava para esse caso, eu simplesmente achei muito difícil. Eu simplesmente não conseguia imaginar o tipo de medo que Banaz deve ter sentido nos últimos meses de vida dela. E o fato de que ela continuava indo à polícia e ninguém fazia nada, isso realmente me toca. Ela ficou muito decepcionada nesse caso. Desculpa repetir, mas é verdade. Esse é o fim do vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um like. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Se você acha que pode gostar do meu tipo de conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo me contando o que achou do caso. Adoro responder seus comentários, é minha coisa favorita. Fico muito animada quando vejo alguém comentando nos meus vídeos. Mas é isso, acho que era tudo o que eu tinha para dizer. Provavelmente eu deveria ir agora porque a bateria da minha câmera está piscando. Estou gravando este vídeo há mais de 2h30 e estou cansada. Em que quer que eu converta 25 horas... Como assim? Isso é assustador. De qualquer forma, muito obrigada por assistir e eu te vejo de novo muito em breve em mais um vídeo de True Crime. Tchau!